Olá! Começa agora mais um Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje vamos conversar sobre a importância das habilidades socioemocionais. Para isso, contamos com a presença de Luciana Nascimento, professora de História na Unidade Municipal de Educação Lourdes Ortiz. Ela é licenciada em História e pós-graduada em Informática na Educação. Aqui conosco temos também Márcia Cristina de Oliveira, psicóloga, pedagoga e gestora pública no município de Santos há 10 anos. Márcia atua como supervisora escolar e é mestranda em Educação na Saúde na Unifesp. Em entrevista gravada, contaremos também com a contribuição de Maria Lúcia Votto, gerente de projetos educacionais no Instituto Ayrton Senna. Maria Lúcia é pós-graduada em formação docente pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Muito obrigada pela presença, professoras. Tenho a certeza de que a nossa conversa trará reflexões muito importantes aí sobre o papel das habilidades socioemocionais na vida de todos nós e também na educação. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Vamos começar nossa conversa com um relato de Maria Lúcia, do Instituto Ayrton Senna. Ela nos dá um panorama sobre as habilidades socioemocionais. Vamos lá? Nós, do Instituto Ayrton Senna, temos uma matriz de competências, que é a que a gente recomenda para as escolas, para as redes de ensino. Por quê? São 17 competências que estão relacionadas intimamente a partir de várias pesquisas científicas ao longo de mais de 40 anos, que se relacionam diretamente com a escola, com o aprendizado desses estudantes. Essas 17 competências, elas se dividem em 5 grandes macrocompetências, sendo elas a autogestão, que é onde a gente tem responsabilidade, persistência, foco, por exemplo, engajamento com os outros, onde a gente tem a questão do relacionamento mesmo, né, que acontece na escola, abertura ao novo, que é a curiosidade para aprender, o interesse artístico, entre outras competências, a resiliência emocional, que a gente encaixa ali o respeito e a empatia, e a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração, à autoconfiança, que está relacionada a como a gente lidar com o dia a dia, com tudo que acontece nas nossas interações dentro da escola e fora da escola. As habilidades socioemocionais, elas fazem diferença na vida de todos nós, não é mesmo? Com certeza. Eu acho que é primordial para a gente trabalhar, né, o que nós podemos, né, conosco mesmo e dividir com o outro. Né? Ser habilidoso emocionalmente faz muita diferença na educação, principalmente. Aliás, né, no princípio ali dentro de casa e depois para a sociedade. Então, saber lidar com as próprias emoções e lidar em conjunto também é um grande ganho. Eu consigo ver que as habilidades socioemocionais hoje, ela faz uma diferença muito grande no educar e no conviver. Algumas das habilidades mais importantes que as crianças e nós temos que desenvolver é a autorregulação e o autoconhecimento. Mas a autorregulação e o autoconhecimento depende do outro e depende das suas emoções também, porque a argumentação é que o outro te desregula, o outro te provoca. Então, o convívio é importante para que você também desenvolva essas habilidades. Luciana, você lida diretamente com os estudantes no dia a dia. Que estratégias você tem adotado em sala de aula para que eles desenvolvam essas habilidades socioemocionais? A gente, por exemplo, dentro da escola, eu tento fazer de tudo para que eles tenham aulas diferentes, né? Então, a montagem da sala de aula já é algo bem efetivo nesse sentido. Então, sempre rodas, né? Rodas em que todos estejam, assim, sempre vendo uns aos outros, né? Não assistindo a nuca do outro, né? Porque, geralmente, na escola, a gente vê as fileiras, né? É o modelo clássico. É o modelo clássico. E aí, então, um princípio, trabalhar com rodas.
E quando a gente fala de habilidades socioemocionais, principalmente, né, a questão da escuta afetiva, de eu escutar aquele aluno, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer esse tipo de atividade com o aluno, a nossa relação muda. E essa relação, quando muda, o aluno acaba tendo uma visão diferente daquele professor. Ele também é humano como eu, né? Não é aquele que é um ser superior que está acima de mim e que é inatingível, inalcançável. Criam-se vínculos, isso é empatia, Isso. Pertencimento. Exato. Então, nesse tipo de atitude, assim, né, essa escuta afetiva tem uma diferença muito grande mesmo. Márcia, essa dimensão socioemocional, eu imagino que ela também seja acompanhada pelo supervisor escolar. Quais são as ações que os professores, gestores, familiares e toda a comunidade escolar podem praticar para criar um ambiente que promova, de fato, essa educação socioemocional? A função do supervisor está intrinsecamente ligada a toda a comunidade escolar. O munícipe, o aluno, os funcionários, professores e a equipe gestora da unidade. Quando se fala em educação para a paz, também se fala nas relações socioemocionais, de empatia, de delicadeza, de educação com o outro. Cada ser humano é um ser humano, nós não conseguimos ter uma unicidade como um todo, né? Cada família tem uma maneira diferente de educar seus filhos, mas quando chegamos todos dentro da unidade escolar, o que se procura propagar desde o início da reunião de equipe pedagógica para os professores e eles passarem isso para os alunos é esse bate-papo, esse momento do olho no olho que a professora, de forma excelente, trouxe. Você parar a sua aula, muitas vezes, falando sobre expressões numéricas, para resolver uma situação onde um aluno ofendeu a pessoa do outro, ou a moral do outro, é imprescindível. E esse trabalho de formiguinha dos professores, ele vai fomentar para as crianças e trazer isso para dentro de casa. Esse olhar no olho, muitas vezes, a criança traz e fala, não, pai, não é assim, é assim. Por mais que ele nem mencione o professor, mas ele acaba trazendo para casa também esse movimento. Porque dentro da escola nós temos uma riqueza que muitas vezes nós não temos em casa. Dentro da escola nós temos o social, mas nós temos o conhecimento. E agora nós vamos assistir a mais uma contribuição de Maria Lúcia, desta vez sobre a importância da formação das professoras e professores que trabalham com habilidades socioemocionais dos estudantes. Vamos ver? O trabalho com os professores para o desenvolvimento das competências socioemocionais é primordial. A gente não faz a escola sem os professores, a gente não ensina os estudantes sem esses professores. O professor, mais do que qualquer coisa, ele precisa se sentir seguro para passar aquilo que é esperado dele. Então, se eu não conheço as competências socioemocionais, ou se eu não entendo de fato os benefícios dela, é difícil de eu passar isso. E eu digo por experiência própria, porque eu sou professora também. Então, é muito importante que a rede, que a escola olhe para o professor e forme esse professor. Que ela possibilite a esse professor sentir-se seguro no seu entendimento e para o seu trabalho com o desenvolvimento dessas competências. Eu preciso me sentir pertencente e capaz para eu poder passar isso para o outro. Então, eu diria que o principal trabalho é a formação com os professores, formação em serviço e formação continuada, que seja um trabalho contínuo, para ele sentir esse suporte. Além disso, é muito importante dar as condições necessárias de material e de estrutura. E o que fica de aprendizado é que a formação no campo da educação socioemocional, ela não tem fim. É mesmo um processo contínuo ao longo da vida, certo? Com certeza. Vocês queriam comentar algo? Eu assim, achei importante a colocação dela a respeito do início, né, que ela já tinha comentado sobre as competências, e agora onde ela afirmou que a formação é imprescindível. E eu sempre falo, né, e sempre falava, né, enquanto diretora também, que nós, professores, somos como médicos. O médico todo ano faz congresso e faz seminário para aperfeiçoar
toda a tecnologia e todo o lidar da medicina. E o professor é idem, né? Eu acho que mais importante ainda. Por que alguns professores têm a sala de aula nas mãos, que nem a gente comenta muito na escola, né? Não é porque ele é bravo. O primeiro ponto é que ele domina aquilo que ele ensina. E o segundo ponto é que ele realmente tem um traquejo para lidar com as crianças e com os adolescentes. Luciana, agora eu gostaria de retomar com você a questão da educação socioemocional, que é trabalhada no dia a dia em sala de aula. Você poderia nos dar alguns exemplos de situação que você já enfrentou, que já vivenciou? Ah, sim. Isso tem bastante, né? A gente tem uma situação dentro da escola que é sempre pontual, eu acho que em todas, que é o bullying, né? O bullying é e continua sendo uma situação grave dentro da escola. E a gente, todos os dias, né, praticamente todos os dias, como professora de história, eu consigo, dentro da sala, porque toda vez que surge um assunto que a gente vai falar, por exemplo, questões das revoluções, das guerras, e falar sobre isso, a gente fala sobre alguns grupos que foram eliminados, que foram excluídos, vamos dizer assim, da sociedade. E quando você cita tudo isso, você pode, naquele momento, trabalhar justamente essas questões que acontecem no dia a dia escolar. Né? Então, por exemplo, um aluno que foi excluído porque tem uma deficiência, um aluno que foi excluído porque ele tem um material melhor do que o meu ou menos do que o meu, isso sempre acontece na sala de aula. E quando a gente traz, principalmente via conteúdo, né? Via conteúdo, por exemplo, que é o meu caso de história, fica mais fácil da gente trabalhar. Mas são todos os dias. Todos os dias você ouve uma ofensa, um xingamento, uma pessoa sendo maltratada, né? Ou quando o aluno vai citar sobre o outro, que, professora, o fulano faltou, ele faltou por causa disso, e acaba jogando, por exemplo, um apelido ou alguma coisa pejorativa no colega. Então, a gente vê casos de racismo, bullying, homofobia, que são retratos que eles trazem, né, de dentro de casa para a escola. E quando isso acontece, a aula é parada. Eu paro a aula, com certeza. E aí o assunto a gente trata ali, né, monta a roda no ato, né, na necessidade. Uma desconstrução. Exatamente. E aí começa a problematizar ou a tentar elaborar soluções para aquela situação que aconteceu. E só complementando, né, é nesse momento que a gente percebe que a escola hoje, ela, até a situação do conteudismo, né, que não tem que ter mais esse perfil, justamente por isso que a gente trabalha habilidades e competências, e o BNCC traz isso, a escola ela tem um objetivo maior que a educação, e não o ensino apenas. Porque se fosse por isso, a professora poderia dizer, não, peraí, agora eu tenho que falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Não, agora não dá. Não, eu tenho que parar a aula para trazer a educação, que é muito maior do que especificamente o ensino. É um processo complexo. Que envolve muitas questões. Isso. Ou seja, além da importância para o desenvolvimento dos estudantes, parece que o fato de haver ou não um planejamento voltado à educação socioemocional faz bastante diferença nas situações mais difíceis que acontecem na escola. Márcia, de que forma o desenvolvimento socioemocional pode ajudar a solucionar, então, esses conflitos, mitigar a violência no ambiente escolar? A gente não consegue ter técnicas descritas num livro, né? Assim, de uma maneira tão manual. Simples. Isso, né? Que às vezes a gente fala, filho não vem com manual. Da aula também, assim, não tem um manual, né? De você dizer, não, vou aplicar isso e vai dar certo com aquilo. Não é assim. E não é assim porque nós temos uma riqueza dentro das salas de aula, que são as crianças vindas de educações diferentes, né? A gente chama isso de educação acidental. O seu filho chegar na sua casa falando palavrão, você nunca falou palavrão, mas ele dentro da escola escutou alguém que fala palavrão, e né? Ele aprendeu, e aí ele chega em casa e fala, então, educação acidental, que é uma coisa que você não vê em outros lugares, você vê dentro da escola. Simplesmente aconteceu, e agora o que fazer com isso? Exatamente. Então, penso que as situações que a professora trouxe, de você parar a aula, de você parar para conversar, já é uma situação de estratégia. O professor que tem essa sensibilidade, ele não está fazendo isso porque
eu tenho que resolver o problema do bullying. Ele está fazendo isso porque ele é um profissional da área de educação. E os profissionais da área de educação subentendem essa postura de conhecimento daquilo que ele está fazendo. Ele não, jamais, num dia de hoje, um profissional da educação deve imaginar que ele tem uma sala como na década de 70, que ele não tem. Ele tem uma turma que está em 2025, que tem todo um outro perfil. Então, saber desenvolver essas habilidades e ser um modelo para este aluno faz toda a diferença. O que eu estou dizendo com isso? Alguém bate na porta, a pessoa que está abrindo a porta, que é um inspetor ou um porteiro que veio te trazer um recado, ele fala, dá licença, professor. A professora, pois não. Isso tudo tem 30 ali, ó, mexendo na atividade, olhando para o estojo, mas ele está ali, ó, atento. A hora que alguém entrou pela porta, mas a senhora não pediu licença, porque alguém ela já tinha visto, não é isso? Eles estão extremamente atentos, então a gente tem que estar, eu vou dizer uma palavra meio chata aqui, polido o tempo inteiro. E vamos a outro trecho da nossa conversa com Maria Lúcia. Agora, ela nos diz que crianças e adolescentes têm muito a ganhar com o desenvolvimento das competências socioemocionais. Vamos assistir? O desenvolvimento socioemocional, para ele realmente fazer sentido nas nossas práticas pedagógicas, a gente precisa entender o quanto de benefícios que ele traz. Por exemplo, quando eu falo de desempenho escolar e eu faço o trabalho intencional de desenvolvimento de competências relacionadas à autogestão, à abertura ao novo e à amabilidade, eu tenho ganhos, por exemplo, de 2 a 6 meses de avanço no aprendizado de matemática e de língua portuguesa. Então, são ganhos inquestionáveis. Isso tudo também através de ciência, através de estudos, muitos estudos. Quando eu falo do trabalho com resiliência emocional, amabilidade e engajamento com os outros, eu tenho um ganho muito grande em relação ao pertencimento desse estudante à escola, ao ambiente escolar. E quando eu falo de pertencimento, eu estou falando também de melhora, consequentemente, no desempenho escolar, e em relação, por exemplo, à violência e ao bullying. Um estudante que se sente pertencente, ele se sente responsável pelo aquilo que ele faz e pelo outro, e pelo colega, como o que ele faz atinge o outro. São ganhos que, ao longo da vida, refletem, inclusive, no mundo do trabalho, né? Quando ele estiver pronto para esse mundo do trabalho, na questão de remuneração, na questão da segurança dele, por exemplo, de fazer uma transição de carreira e na própria criação dos filhos. Luciana, Márcia, quais são as considerações de vocês sobre isso? Eu vou falar para você, quando ela diz sobre a questão dos resultados, eles são realmente surpreendentes. Nós estamos há 2 anos, né, com redução de ocorrências dentro da escola. Então, nós tínhamos sempre ocorrências assim, de violência, de agressão física e também verbal, né? E a gente sempre escreve, né? O professor para a aula, faz a ocorrência, encaminha para o orientador da escola. E nós estamos há 2 anos com reduções. A gente tem a roda de justiça restaurativa, a gente tem essa parada mesmo, aconteceu alguma coisa dentro da aula, a gente vai parar para conversar e tentar solucionar essa questão, né, de, como eu falei, bullying, homofobia, racismo. Então, isso reduziu muito os índices de violência dentro da escola. E no programa de hoje, conversamos sobre educação socioemocional, um tema importantíssimo que faz parte tanto do currículo santista como também da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Agradeço imensamente a participação das educadoras Luciana Nascimento e Márcia Cristina de Oliveira aqui em nosso estúdio e a contribuição de Maria Lúcia Voto, do Instituto Ayrton Senna. Muito obrigada, professoras. Obrigada. Obrigada. E continuem seguindo os passos dos nossos percursos pedagógicos. Até o próximo programa.